Fala galera do podcast Novo Mundo, mais um podcast que vai começar motorizado. E eu acredito que eu tive uma epifania hoje de uma coisa que eu tenho refletido desde o começo de toda essa pandemia, de todas essas medidas restritivas e de todo esse contexto que todos nós já sabemos qual é. E eu acredito ter chegado numa conclusão. É como se fosse uma espécie de farpa. Sabe quando tem uma farpa incomodando, te machucando, tu não sabe direito onde é que ela tá? Você sabe mais ou menos onde ela tá, mas você não sabe exatamente onde ela tá. E ela tá incomodando, ela tá enchendo o saco, ela tá doendo, mas você não consegue se achar, você não consegue achar onde ela tá para conseguir se livrar do problema. Desde que tudo isso começou ano passado, e principalmente depois de outubro, eu não sei porque que foi depois de outubro, mas acho que outubro foi onde eu percebi que o buraco era mais embaixo. Outubro foi, porque antes eu tava meio que nem a maioria das pessoas. Vai ficar um tempo, mas vai passar, vai tudo voltar ao normal, não sei o que. Aí quando começou esse negócio de novo normal, nada vai ser mais como era antes, não sei o que, eu comecei a estranhar, mas eu tentei de todas as formas possíveis ignorar. Eu tentei viver uma vida normal, entre aspas, só que não dava. Tudo estava diferente, tudo estava mais estressante, todo mundo estava mais paranoico. Você antes tinha liberdade para ir nos lugares, agora você não tinha mais liberdade para ir nos lugares, você não tinha liberdade para empreender direito. Até hoje você não tem liberdade para escolher o que você quer ou não usar na sua cara, porque eles simplesmente impuseram que você tinha que usar o negócio e você teve que usar o negócio. E o problema não é usar as máscaras ou não usar as máscaras. O problema é a imposição, e o problema também era, e primordialmente, a imposição por base de lei, mas além dessa imposição constitucional, o problema é que isso foi se tornando cultural e foi se tornando cultural muito rápido. Isso que mais me chamou a atenção, mais até do que o uso das máscaras em si, de uma forma mais do que uma lei obrigando, que já é um absurdo, mas governos fazem merda, ok. As pessoas se tornando socialmente aceitável, não socialmente aceitável, mas mais que isso, se tornando socialmente obrigatório. O que eu quero dizer é se tornando uma lei moral, não é nem uma lei constitucional, mas uma lei moral, é isso que eu quero dizer. E eu vi tudo isso e toda essa mudança moral e cultural na sociedade, e as pessoas romantizando, tipo, eu sei que essa pandemia ela estragou e nós estamos passando por muitas dificuldades e foi uma luta, mas tudo vai voltar ao normal em breve porque não sei o que, não sei o que. E sabe, o problema de querer romantizar isso é que foi uma coisa que até hoje é questionável se foi necessário ou não foi, se foi uma coisa realmente necessária ou foi só um erro, um grande e um belo erro. E por que hoje eu tive essa epifania e resolvi entrar nesse assunto? Porque hoje ontem eu terminei o livro The Great Reset, que é o grande reinício do, não sei o nome do cara, um cara alemão, careca lá, velho pra cacete. Eu terminei esse livro, eu li ele inteiro, eu terminei esse livro, e o livro inteiro eu não vou aqui me atentar, eu pretendo fazer um podcast mostrando cada passagem do livro e tentando esmiuçar isso, mas agora eu não quero isso, agora eu não quero fazer isso.
Só que assim, o teor do livro, uma coisa que eu não pude deixar de notar é que o teor do livro como um todo era sempre, não, em prol de um bem maior, porque o mundo está entrando em colapso, porque o meio ambiente, porque está tudo indo por água abaixo, precisamos fazer alguma coisa. E é sempre naquela vibe de é tudo para um bem maior, estamos fazendo isso para os outros e queremos que o planeta precisa ser salvo. É sempre tipo é sempre um discurso totalitário travestido de nós nos importamos com todos e com tudo, nós nos importamos com as pessoas como um todo, nós queremos que o mundo seja um lugar melhor e mais do que isso, nós vamos fazer o mundo ser um lugar melhor e para isso nem que para isso seja necessário medidas autoritárias, blá, blá. Assim, não foi exatamente isso que foi dito. E eu li o livro em inglês, eu li o livro em inglês de propósito para treinar o meu inglês, talvez até tenha alguma tradução em português. Então assim, a minha interpretação do livro, ela vai ficar assim ela vai ficar um pouco comprometida porque eu li o livro, quando você lê alguma coisa em outra língua, fica comprometido. Não adianta, fica comprometido em algum aspecto. Mas, porém, entretanto, todavia, eu já tenho inglês razoável, não é bom, mas é razoável. Eu consigo entender 60% do que está sendo dito, e o resto eu uso o Google Tradutor como dicionário. Então, em vez de usar o Google Tradutor para traduzir textos inteiros, eu uso ele para traduzir palavras em específico. E me julguem por causa disso. Eu sei que não é o melhor método de aprender inglês, mas a questão é que apesar de não ser o melhor método, é um método que funciona. Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque primeiro porque a minha voz está cansada, segundo porque agora que não tem barulho de motor, acho que não tem mais necessidade de falar tão alto, né? E a melhor coisa que eu fiz foi começar a gravar dentro do prédio. Só que agora eu não estou no prédio ainda, eu estou para entrar no prédio. Eu estava indo em direção ao prédio e por isso o barulho do carro, porque eu estava indo em direção ao prédio, não entrei no prédio ainda. Mas, só para terminar a linha de raciocínio, onde é que eu tinha parado mesmo? Mas o livro que eu estava lendo, eu estava lendo o livro, eu cheguei, terminei o livro e a vibe do livro é basicamente precisamos ser autoritários, mas em prol de um bem maior, hein? Em prol do meio ambiente, em prol da natureza. E isso me fez ter uma epifania, que é o seguinte: a gente tá. Esse negócio de esquerda e direita, conservador versus liberal, capitalista versus comunista, cara, isso é coisa do passado. Eu, pelo menos, tive essa epifania e eu percebo que isso é coisa do passado. Eu percebo que o grande embate do século XXI vai ser coletivismo versus individualismo. Porque é isso que está acontecendo. Por exemplo, eu vou usar de novo essa questão das máscaras porque é um negócio que eu não consigo esquecer. É uma coisa que me estressa e eu nem sei direito, eu não sabia direito porque me estressava, mas começou a me estressar e eu descobri o porquê. Porque assim, eu me incomodo de usar isso, eu particularmente não acho que seja tão útil e, olha só, eu sou forçado a usar, quando tem uma brecha eu não uso, mas mesmo assim, em teoria eu sou obrigado a usar ela, porque outras pessoas acham que deve ser assim. Ou seja, basicamente é uma restrição de uma liberdade individual, porque um grupo de pessoas em prol é aquela não é uma restrição de uma liberdade individual em prol de um bem maior. E em tese isso é muito bonito. Só que isso é bonito quando é feito de livre e espontânea vontade. O que não está sendo o caso. Comércio abrindo e fechando, lockdowns, máscara. Isso, mesmo agora, essas coisas passando e tudo voltando ao normal, entre aspas,
é, as coisas realmente não vão voltar ao normal, e eu acredito que esse novo normal que é falado no livro é essa questão que existe, eu acho que antes já existia, só que não estava, pelo menos na minha cabeça, eu acho que em todo mundo não estava assim, tinha um embate, tinha uma tensão na sociedade, todo mundo estava sentindo isso. Já tinha a sociedade ela estava meio dividida, só que não era aquela história de esquerdista versus direitista, não era aquela história de conservador versus liberal, e muito menos aquela questão de comunista versus capitalista, sabe? Tinha uma dualidade, mas você sentia que não era, sabe? Não era todas essas coisas, não era feminista versus machista, sabe? Tinha uma pressão na sociedade que estava incomodando todo mundo, mas ninguém sabia direito dizer o que que era, e tanto ninguém sabia que as próprias pessoas que em tese deveriam estar no mesmo balaio, elas brigavam entre si. Por exemplo, os homens, em vez de, vamos supor, os homens estão sendo prejudicados pelas leis atuais. Em vez dos homens se unirem para resolver esse problema, o que devia ser fácil, afinal, homens são 50% da população. Se 50% da população começasse a incomodar, falar, não, que porra é essa? Muda isso daqui. Ia mudar. Mas não, 50% da população sendo prejudicada e a coisa continuava não só estagnada, como piorando ainda mais. Por que isso? Não faz sentido. Mas essa tensão que. Isso é só um exemplo. Mesmo grupos específicos sofrendo e se fudendo por causa disso, nada acontecia. Porque eu acho que o que falta é nomear qual é o problema, quais são os lados e qual é o problema de fato. Porque, na minha visão, essa questão de direita versus esquerda e todas essas dualidades, até essas dualidades mais modernas, entre aspas, por exemplo, machista versus feminista, ou então qual é uma outra atual qualquer. Esse negócio de LGBT versus héteros, ou então gays versus trans, isso e aquilo. Ou seja, essas picuinhas, isso daí já começa a ser picuinha, só que essas picuinhas, eu acho que elas só estão acontecendo porque tem uma tensão, só que não tinha, agora tem, mas não tinha um ponto-chave, realmente não tinha é isso, para realmente causar aquela ruptura e como é que eu posso dizer, aquele ponto de inflexão que realmente dividiria a sociedade. E aconteceu, essa pandemia fez acontecer esse ponto de inflexão, que é o quê? O individualismo versus o coletivismo. E é isso que eu vou falar aqui, que basicamente a sociedade ela está, acho que o principal problema e o que tem causado tanto estresse, principalmente nesses últimos meses, nesse último ano, é, é essa guerra constante entre individualismo e coletivismo. Você tem que abdicar dos seus direitos em prol de um bem maior. Só que o problema é que nunca tem um limite. Nunca tem um limite. Então, esse bem maior entra naquela questão: quantos direitos vale a pena ser abdicado em prol de um bem maior, e o quão grande é esse bem maior suposto? E basicamente as pessoas elas não contestaram isso, e eu mesmo não estava contestando, mas eu estava ficando muito incomodado percebendo como tudo estava mudando. Você tinha que tomar, você tem que tomar uma vacina, você tem que vestir máscara, você tem que fechar o seu comércio. Não, você tem que fazer isso, mas ei, é em prol de um bem maior. E quem é você para negar esse bem maior, hein? Então, mas eu vou continuar, eu vou subir, eu vou continuar em outro lugar.
Voltando aqui, para mim fez um tempinho, para vocês não. Mas só para finalizar, é sempre em prol de um bem maior. Não, você vai fechar o seu comércio, tomar vacina e vestir uma máscara, mas ei, em prol de um bem maior, você está fazendo isso pelos outros. O que? Você não quer fazer isso pelos outros? Como ousa? Como ousa você ser tão egoísta? E o problema desse tipo de pensamento, dessa linha de raciocínio, é que é um pensamento que é muito. Ele parece fazer sentido, ele faz sentido no início. Só que o problema é que as coisas vão escalando. Primeiro, você veste uma máscara. Ok, incomoda. Mas ei, você não quer vestir só porque incomoda? Você é tão egoísta assim? Salve vidas, vista uma máscara. Tá, é chato, mas ok. Aí evolui para uma vacina. O que? Você não quer tomar vacina? Como assim você não quer salvar vidas? Como assim? Quem você pensa que é para não tomar isso e para não salvar vidas em prol de um bem maior? Como assim você está negando? E daí começam as falácias e tudo mais, sendo que todo mundo sabe que são vacinas experimentais e os testes eles estão em andamento. Nós somos o teste. Inclusive, eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e diz que essa é uma dessas mais tecnológicas. Eu acho que ela só não é tanto que nem acho que a Pfizer é a mais avançada, o que acaba sendo pior, porque é avançada, só que é um avanço científico que não teve eficácia, não teve uma comprovação científica a longo prazo, né? Mas não é isso que eu quero entrar aqui. De qualquer forma, vai escalando, primeiro uma máscara, depois vacina, lockdown, e aí já a coisa começa a ficar mais pesada. O que? Não, você tem que fechar o seu comércio. Você vai sofrer, mas é para um bem maior, é para salvar vidas. E aí começa a ficar um negócio estranho, porque como é que você vai salvar vidas se o que você está fazendo é deixar um monte de gente desempregada e indiretamente tirando a vida dessas pessoas? Porque talvez elas não morram de fome, mas vamos lá, uma pessoa desempregada não tem o que comer, não tem onde morar. Como é que uma pessoa vai se preocupar com um vírus, vai se preocupar em ter higiene se ela não tem nem o que comer? E ninguém pensa nisso, ninguém pensou, porque todo mundo caiu na narrativa do bem maior, que virou quase uma entidade, o Deus moderno, digamos assim. O Deus moderno da nossa geração é o bem maior, é a natureza, é o meio ambiente. E esse livro me fez perceber isso, me fez perceber qual é a vibe, não necessariamente das pessoas, mas como quem está no topo, as elites, querem que as pessoas pensam. E é mais ou menos nisso, é você subverter todas as suas vontades em prol de um bem maior. E é por isso que eu acredito que no século XXI a grande dualidade, talvez ela não tenha sido nomeada ainda, mas eu estou nomeando aqui, estou dando a minha própria nomeação, será o individualismo versus o coletivismo. E é uma, é uma batalha difícil, porque o que pode ser considerado individual e o que pode ser considerado coletivo? Até onde o coletivismo pode entrar na sua vida e até onde o seu individualismo deve imperar? Porque, é claro, você não pode chegar no extremo de fazer tudo o que você quer, porque o que importa é o indivíduo e eu sou um indivíduo, então eu vou fazer tudo o que eu quero. Mas você também não pode deixar o coletivismo entrar com tudo na sua vida e subverter todos os valores que você tem em prol de um bem maior. Então tem que ter um certo equilíbrio. O problema é como é que acha esse equilíbrio? Não é uma resposta fácil e eu não sei essa resposta. Inclusive esse podcast aqui, ele não necessariamente é um podcast de comédia, mas não necessariamente é para ser levado a sério. Ele é só uma masturbação filosófica, digamos assim. Eu falo, e talvez daqui 3 semanas eu mude completamente de ideia e tudo que eu falei aqui, todas as minhas crenças aqui,
estejam inválidas. Eu só estou usando isso daqui como uma espécie de reflexão, refletir sobre essas coisas e tirar conclusões das minhas próprias, reflexões, porque o que acontece? Quando você começa a refletir e falar o que você está refletindo, começa a se forçar a seguir uma linha de raciocínio, de pensamento, você consegue finalmente saber quais são as suas ideias e saber onde elas estão indo. E daí você consegue ir mudando de ideia ao longo do percurso. Então, talvez eu termine esse podcast com uma crença completamente diferente do que eu comecei ele. Porque a ideia é justamente essa, é ir mudando de ideia enquanto eu vou falando. Mas, voltando aqui, eu não sei qual é o equilíbrio perfeito entre individualismo e coletivismo. Eu não faço ideia. Mas, uma coisa eu não tenho certeza, mas eu tenho uma forte tendência a tender para o lado de que tudo isso já passou do ponto há muito tempo e o coletivo entrou, devorou o indivíduo já faz muito tempo mesmo. E na verdade era uma batalha, já estava desbalanceado, na minha opinião. O coletivo já estava começando a devorar o indivíduo já fazia alguns anos. Antes da pandemia começar, já estava começando o coletivo já estava começando a devorar o indivíduo. Só que era uma coisa fragmentada, não era uma coisa geral. Por exemplo, tinham leis contra homens, então assim, o indivíduo homem, ele estava tendo algumas leis sancionadas. Mas aí tinha a feminista, e segundo ela, os direitos dela que eram menores. E tinha outro grupo que os direitos deles que eram menores. E daí um grupo brigava com o outro, não, eu tenho que ter mais direitos, nem que para isso você tenha que ter menos direitos. E por causa dessa guerra entre vários grupos de pessoas diferentes, era muito difícil você conseguir fazer um equilíbrio correto entre indivíduo e coletivo. Só que essa pandemia foi perfeita para quem consegue enxergar e observar bem, que tem um desbalanceamento, e eu acho que é por isso que a sociedade está tão estressada e tão apodrecida, não tem outra palavra para descrever a sociedade nos dias de hoje. Esse desbalanceamento, esse desequilíbrio entre o individual e o coletivo. Porque ficou muito nítido agora que o coletivo e o coletivismo ele está muito maior do que o indivíduo e o individualismo. Só que eu acho até estranho, porque na verdade esse desbalanceamento ele já estava acontecendo há algum tempo, só que não era uma coisa fácil de perceber. Estava acontecendo, mas era só uma espécie de hipocrisia, uma espécie de aquele sentimento de alguma coisa não está encaixando, mas eu não sei dizer o que é, sabe? Mais ou menos isso. Porque a sociedade, em tese, ela estava mais liberal e dando mais liberdades, e sexo cada vez mais livre, e pessoas cada vez mais livres, mas ao mesmo tempo você sentia que, na verdade, parece que estava todo mundo mais preso. Você, por exemplo, tem liberdade, em tese, para transar com muito mais gente, fazer muito mais loucura, mas ao mesmo tempo você não pode falar um A que vá contra uma narrativa que você já pode ter a sua vida destruída culturalmente, moralmente destruída, e você começa quando você começa a refletir sobre essas coisas, você começa a pensar: a gente vive mesmo numa sociedade mais livre do que era antigamente? Porque não parece. Beleza, você tem mais liberdade sexual, você tem mais liberdade, você tem mais liberdade cultural, você pode ouvir
mais coisas diferentes, você pode escutar mais estilos diferentes, mesmo que eles sejam ruins, assumidamente ruins. Você pode... O que mais você pode fazer? Enfim, você tem certas liberdades, você pode beber, você pode se drogar, porque em tese, na teoria, drogas são proibidas, mas na prática elas não são, porque se realmente fossem, não ia existir drogado, entendeu? Essa pandemia serviu para mostrar isso também. Quando o Estado quer, ele faz direito. Porque agora que o Estado realmente quer que todo mundo se vacine, olha só, não tem como você fugir disso, não tem como você escapar disso. Agora, drogas ilegais, por exemplo, sempre foi proibido, mas aqui mesmo, numa cidade pequena que eu moro, não duvido que tem umas 10 bocas diferentes. Isso que é cidade pequena. Ou seja, é proibido pero não mútil. Né? É aquela proibição assim só para fazer bonito, só para inglês ver. Mas é uma coisa que era realmente proibida de fato. Porque agora, quando o Estado ele realmente quer coibir alguém, ele mostrou que ele pode fazer isso e não tem essa conversa de não, mas é que o Estado brasileiro ele é ineficaz. Mas foi bem eficaz aí na hora de agulhar as pessoas, mesmo as que não queriam, que estavam com medo. E é isso. Só que antes da pandemia já tinha esse desbalanceamento onde você podia fazer, em tese, tinha liberdade para fazer as coisas, mas podia perder, ter a sua imagem completamente destruída por uma coisa. Não necessariamente uma teoria, ou um parágrafo inteiro, ou um livro que você tenha escrevido, por uma frase que você falou no momento errado, no contexto errado, você podia ter a sua moral e a sua vida destruída, entre aspas, é claro, porque não é como se você fosse fisicamente rechaçado, mas assim, tem uma certa censura, tinha já, onde existia muita liberdade ao mesmo tempo que não tinha. Só que daí, depois dessa pandemia, isso se agravou muito. E da mesma forma que... Só que aí o que acontece? Essa pandemia foi, acho que foi o momento perfeito para... porque antes, o que acontecia? Existiam vários grupos diferentes de pessoas e essas elites, elas precisavam usar alguns grupos específicos de pessoas para ir ganhando poder. Então, o que acontecia? Eles financiavam, por exemplo, o feminismo para, através das feministas, eles conseguissem ir crescendo na surdina, surfando a onda do poder feminista crescendo na sociedade. Aí depois veio o LGBT, que eles também financiavam, para enquanto esses grupos brigavam entre si, eles conseguissem ir tomando poder e ir crescendo o poder deles através justamente dessa discórdia. Eles financiavam grupos que eles sabiam que iam causar um problema, que eles sabiam que iam bater de frente com outros grupos para causar uma mini guerra, digamos assim, não uma guerra, mas uma guerra cultural, vamos dizer assim, para justamente eles iriam ganhando poder por tabela. Só que aí veio essa pandemia, que eu não sei se foi fabricada, vamos supor que não foi, realmente foi, vamos no modo mais blue pill possível. Foi normal, aconteceu, pandemia, blá blá. Vamos nessa tese mais normal. Aconteceu, no começo ficou todo mundo assustado, até que eles perceberam o seguinte: cacete, tá todo mundo histérico e não é um país em específico, não é o Brasil que tá histérico por causa da Copa, ou não é a Itália que tá histérica porque tem algum evento acontecendo lá, não, é o mundo inteiro que tá histérico ao mesmo tempo. Porque o que era o feminismo, o que era movimento LGBT,
o que que era o movimento negro, essas coisas. Não tem nada a ver com negros, não tem nada a ver com gays, não tem nada a ver com mulheres. São narrativas. E essas pessoas são apenas peões que estão na linha de frente dessas narrativas. Mas são narrativas. Não importa quem você seja, o que importa é que você se encaixe na narrativa. E essas narrativas, o que elas querem dizer? Eles precisavam, essas narrativas, elas eram uma forma dessas pessoas que estavam no poder tentarem pegar um problema e globalizar esse problema. Só que não estava dando muito certo. Até estava, só que não tava rolando. O bom senso das pessoas estava prevalecendo. Esses movimentos eles não estavam conseguindo dividir tanto a população quanto eles queriam. Eles estavam perdendo o controle das pessoas. Ainda mais com criptomoedas surgindo aí e tudo mais, eles não estavam mais conseguindo jogar as pessoas umas com as outras. Não, mesmo que eles financiassem feminismo, homens e mulheres, pelo menos pouco antes da pandemia começar, parece que as coisas estavam voltando ao normal. As pessoas estavam conseguindo lidar com essa situação, elas estavam conseguindo voltar, elas estavam conseguindo resolver as diferenças. O mesmo para esse negócio de essa narrativa de negro contra branco, ou qualquer classe contra outra classe. Eles usam isso porque são forminhas pequenininhas de tentar manter as pessoas brigando entre si. Só que o vírus foi perfeito, porque eles já estavam tentando engatilhar essa narrativa global, criar um inimigo grande o suficiente para fazer todo mundo estar disposto a se subverter para um bem maior. Mas qual que seria esse inimigo? Antes da pandemia, esse inimigo era o meio ambiente, né? Antes da antes da antes da pandemia começar, o inimigo maior era o meio ambiente. Só que o meio ambiente, essa narrativa do meio ambiente, estamos destruindo o meio ambiente, precisamos nos mover para que o meio ambiente ele pare com isso, para que as pessoas, nós precisamos, é aquela história, nos subverter para salvar, nós precisamos abdicar de alguns direitos para salvar o mundo, salvar o meio ambiente. E aí começa, tipo, para de fazer isso por causa do meio ambiente, para de fazer aquilo por causa do meio ambiente, só que não estava colando, porque o mundo ele estava se tornando mais nacionalista, os países estavam se tornando gradativamente mais nacionalistas. E eles estavam ficando um pouquinho desesperados, porque não só os países estavam se tornando mais nacionalistas, como estavam surgindo as criptomoedas que eram descentralizadas. E essa descentralização ela é globalizada, mas ela não é globalista, porque tem uma diferença entre globalização e globalismo. Globalização é basicamente existir uma interdependência entre várias nações diferentes, certo? Então tem o Brasil, que é independente, forte, e ele faz negócio com o Canadá, independente e forte, que faz negócio com a Alemanha, independente, sabe? Todo mundo independente e forte, mas fazendo negócio entre si. Só que, porém, todos os países independentes e fortes. Estou falando num cenário ideal e não real. Mas assim, imagina todos os países, eles são fortes. Se um desses países entrar em guerra com outro país, vai dar uma merda. Então, o que acontece? Nenhum país guerreia com o outro e eles se ajudam. Interdependência. Isso não é globalismo, isso é globalização. E eles detestam isso. Porque a globalização vai contra o globalismo. E o que é o globalismo? O globalismo é uma elite mundial tomar conta de todos os países como se ela fosse a mãe deles, como se cada país fosse uma criancinha birrenta que não sabe tomar as decisões.
E qual que é o problema do globalismo? É que ele esmaga a individualidade das pessoas. Porque ele esmaga o nacionalismo dessas pessoas, a cultura dessas pessoas. Porque a cultura é basicamente a... Eu acho que agora eu estou começando a perceber isso. Porque, sim, as culturas elas também têm as suas regras e as suas crenças. Só que as regras e as crenças de uma cultura, elas não surgiram de baixo, elas não surgiram de cima para baixo, elas surgiram de baixo para cima. Você pega uma nação e essa nação tem as suas regras e a sua cultura, só que essas regras e essa cultura e as normas de uma determinada nação, elas surgiram de baixo para cima. As pessoas nessa cultura elas foram se desenvolvendo e esse desenvolvimento ele foi fazendo com que as pessoas elas tivessem as regras daquela cultura foram se fundamentando aos poucos. Elas foram se fundamentando gradativamente, justamente por tentativa e erro. Então, basicamente, o que é uma cultura? Seu bisavô faz uma merda, ele ensina pro seu avô, ó, não faz isso, porque não funciona. Seu avô fala pro seu pai, ó, tem um mandamento tal e tal, do tal e tal, seu pai ensina isso para você, que fala, ó, tal, tal, não é porque tal, 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 tal. E você já nem sabe direito que o seu avô errou e ele se fudeu e por isso que tem esse mandamento, mas você segue porque já virou parte da cultura, entendeu? Só que é claro que isso não é o seu bisavô, é um cara muito mais antigo que o seu bisavô, é um ancestral muito mais antigo. E é assim que as culturas foram criadas, de baixo para cima. E o que é o globalismo? Ele é uma cultura universal criada de cima para baixo por poucas pessoas para que muitas pessoas sigam. Ou seja, é basicamente mandamentos feitos por poucas pessoas para que muitos sigam e, obviamente, eu não preciso nem dizer quem será beneficiado com esses mandamentos. Então, basicamente, a diferença da cultura, do que é cultural, a diferença do que é cultural para o que é coletivo é que cultura é de baixo para cima e coletivismo é de cima para baixo. Coletivismo é um grupo pequeno de pessoas ditando o que muitas pessoas devem fazer. Culturalismo são as pessoas, por tentativa e erro, chegando a certas conclusões, que vão chegando a certos mandamentos, que vão chegando a certos dogmas, que fazem uma sociedade dar certo. Mas eles aprenderam isso por tentativa e erro e foram sendo ensinados, e os líderes que surgem de baixo dessa nação, eles são parte dessa nação, eles seguem os dogmas dessa nação e por eles seguirem os dogmas dessa nação e fazerem parte desses dogmas, é claro que eles podem transcender isso, criar um novo dogma ou tentar ser original, mas e até dá um problema para a sociedade sendo original, dá tipo, porque sempre tem uma resistência à mudança, mas é uma resistência diferente quando você surge dentro da sociedade que você veio e de dentro dela você tenta, porque você conhece, porque você cresceu dentro dessa sociedade, você tenta revolucionar ela de alguma forma porque você veio de dentro dela e você sabe o que funciona e o que você acha que não funciona. Só que o coletivismo ele não é isso. Ele é basicamente um grupo de pessoas que está cagando se algo vai ou não funcionar para um povo, mas que quer impor a sua vontade em cima desse povo, porque isso vai beneficiar a eles e não ao povo em específico. E dito isso, acho que agora eu finalmente consegui entender por que existe essa por que existe essa tensão. Essa tensão é nada mais nada menos do que o coletivismo versus o culturalismo e não o individualismo, como eu achei que era no começo desse podcast. Mas não. No fim das contas, a diferença primordial não é entre individualismo e coletivismo. A diferença primordial é entre coletivismo e culturalismo.
Porque a maioria das pessoas, elas, elas não são o próprio Sol. Elas precisam de um Sol para orbitar. Não tem nada de errado com isso. Todas as sociedades tiveram líderes. Isso prova que as pessoas precisam de um líder para seguir. Até a Bíblia, ela teve um líder. Ela primeiro teve Deus e depois ela teve Jesus como Sol para ser seguido. Então, se até as religiões, a Bíblia, o cristianismo, o budismo e o islamismo, todas essas religiões, elas têm um Messias ou um líder, uma pessoa que fala, dá a sua palavra e as outras pessoas seguem. Então é natural as pessoas elas quererem e precisarem de um líder, quererem e precisarem de um sol. Esse não é o problema. O problema é quando esse líder e esse sol é uma pessoa que não se importa com as pessoas que ele está liderando. Porque no culturalismo, as pessoas que ditam as normas, elas ditam as normas de um povo que faz parte delas. Então as normas que elas não vão criar, mas elas vão perceber, porque um dogma não é uma coisa que você cria. Um dogma é uma coisa que você percebe. Você, por tentativa e erro, percebe que certas coisas são boas, certas coisas são ruins, então você cria um dogma que parece, ou um mandamento, que ele não é uma questão de você chegar lá e falar, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Realmente é uma ordem, é um mandamento, mas ele não é um negócio criado à toa. Ele foi criado por uma pessoa que cresceu dentro de uma sociedade e por tentativa e erro percebeu que para aquela sociedade aquilo era bom ou aquilo não era bom. O problema do coletivismo é que pessoas que não cresceram na sua sociedade ditam o que é bom e o que não é bom para você, só que elas não sabem o que é bom e o que não é bom para você, porque elas não cresceram dentro da sua sociedade. E, em suma, além delas não terem crescido dentro da sua sociedade, elas não se importam e elas talvez se beneficiem se a sua sociedade entrar em bancarrota. Então por que elas iriam criar dogmas que beneficiam você e a sua sociedade se elas podem até ganhar mais fudendo com a cultura, com a sociedade ou com o povo que você faz parte? E eu acho que é por isso que no fim das contas eu estava tão puto com essa pandemia, eu fiquei tão puto sem sequer saber direito o motivo de ter dessa raiva toda desde que começou toda essa loucura. Era uma raiva contida que eu tinha dentro de mim e eu não sabia explicar. E eu acho que agora eu consigo entender. Porque eu estou vivendo uma sociedade coletivista. O mundo inteiro entrou nesse coletivismo histérico e hipócrita, onde as pessoas, elas, mesmo sem perceber, elas estão fazendo coisas e seguindo dogmas que, na verdade, estão beneficiando pessoas que não querem o bem delas. Diferente de um líder que realmente queira o bem do seu povo, porque é o povo dele também. O que não acontece mais, porque os líderes de hoje não fazem parte do povo. Eles não emergiram daquele povo. São líderes que enxergam o povo como uma casta diferente. Ou melhor, são líderes que têm o povo deles, que eles enxergam como o povo deles, mas eles não querem que os outros povos também prosperem. Eles não querem uma interdependência entre povos. Eles querem uma dominância do povo deles perante outros povos. E nada melhor do que isso, do que você usar uma desculpa de governo global que vai beneficiar todo mundo e que vai fazer todo mundo ficar feliz, porque daí um governo global ele vai se certificar que todos estão lutando para um bem maior e isso é muito lindo e as pessoas elas vão de repente
as pessoas elas vão se dar as mãos e vai ser tudo muito melhor do que era no passado. Só que isso só acontece, esse discurso, ele é só uma forma bonitinha de ter de receber um poder gigantesco, que é simplesmente poder ditar dogmas que não só uma nação inteira vai ter que seguir, como o mundo inteiro vai ter que seguir. E esses dogmas são ditados não porque essas pessoas realmente têm uma virtude gigantesca, mas porque elas querem dominar as outras nações, porque dominando essas nações, elas podem ditar dogmas que beneficiem elas mesmas e talvez o povo delas em específico, e não todos os povos. Ou então, o que é ainda mais plausível, elas não têm o povo nenhum, são simplesmente pessoas em específico, uma certa aristocracia mundial, que não liga para as pessoas de cada nação, para o povão de cada nação. E por não ligar, elas simplesmente não vão ajudar essas pessoas, elas vão ditar dogmas que vão manter elas no poder, enquanto ao mesmo tempo escravizam e debilitam cada vez mais as pessoas ao redor. E esse é o coletivismo. Eu acho que o coletivismo é uma espécie de culturalismo envenenado. O culturalismo, não é a palavra certa, culturalismo. Só que é a que melhor encaixou agora na minha cabeça. Para mim o culturalismo seria só uma forma de eu querer dizer que a pessoa que governa aquele povo faz parte daquele povo. Então ela, primeiro, vai saber quais são os problemas daquele povo porque ela veio deles, e segundo, ela vai, se for competente, saber como resolver esses problemas. Só que é diferente, por exemplo, no culturalismo a ideia de um político que vem do povo, beleza. Esse político pode simplesmente ser um pare, ser um jumento, ser um imbecil e, mesmo vindo do povo, não conseguir ajudar o povo por mau caratismo ou incompetência. Beleza, é uma merda, mas é uma merda que acaba não sendo tão ruim, porque o cara ele faz essa merda porque ele quer se beneficiar, mas é aquele benefício do tipo, vou fazer uma corrupção aqui e não vou ajudar ninguém, foda-se, tá. Ele simplesmente está cagando na cabeça do povo, mas ele não está ativamente tentando prejudicar esse povo. Até o pior dos políticos culturalistas, ele é melhor do que um político coletivista, porque o político coletivista não é que ele não liga para o povo, ele quer implementar dogmas que vão contra aquele povo, mas que beneficiem ele e os dele. E é aí que mora o problema. Só que eu usei um monte de palavra que não vai se encaixar direito. Primeiro porque eu acho que eu estou chegando em algum lugar, mas eu não desenvolvi esse raciocínio completamente. É um raciocínio que ele tá nascendo ainda. Eu não desenvolvi ele completamente. Tem isso. E, além disso, tem que mesmo que eu quisesse, eu não ia poder e não ia não desejar, não ia, mesmo que eu pudesse, eu não ia querer falar com todas as palavras e com todas as letras tudo que eu penso, porque iria me dar problemas, mesmo isso daqui sendo underground, se um dia chegar a deixar de ser, iria me dar problemas que eu não quero. Só que, de qualquer forma, fica essa questão do coletivismo versus individualismo versus culturalismo. Porque a pessoa que é muito individualista, ela vai viver uma vida que vai ferrar com todo mundo menos ela. Isso acaba sendo errado, porque se todo mundo viver dessa forma, a sociedade acaba. O coletivismo é basicamente um grupo de pessoas em específico criando dogmas para um grupo de pessoas, um grupo de pessoas em específico criando dogmas para pessoas que eles não se importam. Então vão ser dogmas, veja bem, dogmas, não é que eles vão fazer uma corrupção para se beneficiar, não é que eles vão
tentar fazer um projeto para tirar um por fora, não, eles vão criar dogmas que ativamente vão beneficiá-los, enquanto ativamente vão prejudicar as pessoas. E tem os culturalistas, que daí são políticos que vieram do povo e vão governar para o povo, ou na pior das hipóteses vão ser só jumentos mau caráteres, mas que não vão ativamente tentar destruir o povo. E eu acho que o culturalismo é esse meio termo entre o coletivismo e o individualismo. Ou talvez o culturalismo seja o ideal e o coletivismo e o individualismo ambos sejam ruins. Mas aí eu não sei, eu vou deixar meio reflexivo porque eu não tenho uma resposta para isso ainda.